Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Minutos de Saber, trazendo aí muitas informações importantes sobre bombas centrífugas. E nesse vídeo eu vou tratar de alguns conceitos bem básicos a respeito desse equipamento das bombas centrífugas. Peço a gentileza, gente, inscrevam-se no canal, é muito importante para que esse canal continue crescendo cada vez mais e mais. Acione as notificações, porque aí todo vídeo que eu postar, vocês serão notificados. E caso gostem, deixem seu like, seu joinha, ok? Dúvidas, críticas, sugestões, comentários são sempre muito bem-vindos, tá certo? Então vamos ao vídeo. Gente, então só para a gente deixar claro o que vai ser abordado, então eu vou falar um pouquinho a respeito de conjunto motobomba, as energias envolvidas no bombeamento, alguns componentes de uma bomba centrífuga, tipos de rotores, o funcionamento básico de uma bomba centrífuga, sentido de giro do rotor, que é muito importante, vazão e altura manométrica, dois parâmetros fundamentais para quem trabalha com bomba centrífuga, NPSH e cavitação. Então, gente, são conceitos muito simples e que, no meu ponto de vista, todo mundo, todas as pessoas que trabalham com bomba centrífuga, ou com bombas centrífugas, têm que ter esse conhecimento básico. Alguns assuntos, gente, eu já tenho bem mais detalhado nos meus vídeos aí no canal, tá certo? Então, eu peço a gentileza de quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais, dá uma olhadinha lá nos vídeos, tá certo? Então, por exemplo, tipos de rotores, eu tenho um vídeo, vazão e altura manométrica, eu tenho um vídeo a respeito, NPSH, cavitação, componentes também eu tenho um vídeo bem detalhado, tá certo? Então, gente, antes da gente começar, é um vídeo bem básico, conceitos básicos, como o título está dizendo. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu tenho vários vídeos que tratam desse assunto com detalhe, tá certo? Então, gente, vamos lá, espero que gostem, tá certo? E vamos ao trabalho. Então, o conjunto motobomba, ele é composto pelo quê? Motobomba, motor e bomba. A bomba, no caso aqui, obviamente, uma bomba centrífuga. O motor, esse motor pode ser um motor elétrico, pode ser um motor a combustão interna, pode ser uma turbina, tá? Vamos se ater mais a motores elétricos, tá, gente? Que é o caso mais comum, ok? Aí nós temos ali um acoplamento. O que esse acoplamento faz? Transmite o torque, o movimento do eixo do motor para o eixo da bomba, ok? Aí nós temos o flange de sucção ou a entrada da bomba, o flange de saída ou recalque da bomba e a base. A base, obviamente, não faz parte da bomba, mas é uma peça, é um componente fundamental, para que todo esse conjunto seja montado aí, ok? Quais são os componentes de bomba centrífuga? Gente, já vou adiantar, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links, porque eu tenho vários vídeos aí detalhando vários assuntos, tá? Então eu peço a gentileza, quem tiver curiosidade, queira se inteirar um pouquinho mais, assistam os vídeos do canal lá que vai ficar bem bacana o entendimento, tá? Então, nós temos aí a carcaça, o corpo da bomba, corpo espiral, então são várias denominações, o rotor, impelidor, impulsor, rotor geralmente é o nome mais usado, o eixo da bomba, a caixa de mancais ou caixa de rolamento, a caixa de selagem, e dentro dessa caixa de selagem eu tenho a minha vedação, que pode ser gachetas, pode ser uma vedação feita por gachetas ou selos mecânicos, tá? Existem outras vedações, mas, como acabei de falar para vocês, vamos ficar bem no básico mesmo. E ali uma tampa, nesse caso aqui, essa bomba tem uma tampa, ok? Então, basicamente, obviamente, gente, tem muito mais componentes, com muito mais informações a respeito de cada componente, mas como é o basicão, vamos dizer assim, para quem está começando no assunto, bem básico seria isso aí, tá?
Quais são as energias envolvidas num bombeamento? Então, nós temos ali, gente, no caso aqui, o motor elétrico, onde o motor elétrico recebe energia elétrica e ele transforma essa energia elétrica em energia mecânica. Essa energia mecânica é fornecida, tá, para o rotor através de um eixo. Então, nós temos aqui o eixo da bomba, o eixo do motor e aquele acoplamento que a gente viu, tá? Quer dizer o quê? Que esse rotor, ele está dotado do quê? De energia mecânica. Então, o que a bomba faz, gente? A bomba transforma essa energia mecânica em energia hidráulica. Ah, Marcos, e como acontece essa transformação? É o que a gente vai ver, tá? Então, ali já, né, a sucção e o recalque. Às vezes a confusão, qual que é a sucção, qual que é o recalque, tá? Geralmente, na grande maioria dos casos, o diâmetro na sucção é maior que o recalque, tá certo? Como que é o funcionamento da bomba, gente? Então, olha aqui o corpo espiral da bomba. Por que o corpo espiral se chama corpo espiral? Porque ele tem uma volta de espiral, tá? Alguns corpos têm duas, né, um corpo de dupla espiral, mas não vem ao caso, né, como eu falei para vocês, vamos ficar no básico, né? Notem que, em direção à descarga da bomba, a saída, a área interna ela vai aumentando gradativamente até a saída. Então, olha ali que eu acabei de falar, a área do corpo aumenta gradativamente em direção à descarga. Vamos supor que eu vou esticar isso aqui, gente. Eu vou, tá? Imagine que eu cortei aqui e vou esticar esse corpo. Se eu esticar esse corpo, ele vai ficar dessa maneira, vai, ó, desde uma área pequena, tá? Até a descarga, que é uma área maior. Olha aqui, desde uma área pequena até uma área menor. Desculpa, uma área maior. O fluxo, o fluido vai estar passando aí. O que vai acontecer, gente? Como nós temos áreas diferentes, a gente vai ter o quê? Velocidade de escoamento diferente. Então, olha aqui, com o aumento da área, há uma diminuição da velocidade do fluido e consequente aumento de pressão. Isso aqui é a conservação de energia, né, gente? Isso aqui tem bastante, isso aqui é, vamos dizer, é um princípio físico. Aqui eu representei alguns manômetros. Notem que conforme o fluido está se encaminhando para uma área maior, a velocidade vai diminuindo, a pressão vai gradativamente aumentando, ok? Princípio básico de hidráulica. No funcionamento da bomba, notem que o rotor também, gente, entre as palhetas do rotor, a área vai aumentando gradativamente, ok? Então, a área entre as palhetas do rotor também aumenta gradativamente em direção à carcaça, ok? A carcaça, lembre que a carcaça está aqui, então, em direção à carcaça, essa área aumenta gradativamente. Qual que é o sentido de giro de um rotor, gente? Isso é uma dúvida muito comum, né? Mas é uma dúvida que, para quem trabalha com bombas, não pode ter, não deve ter, né? Então, gente, o sentido de giro do rotor é aquele sentido onde o fluido parte de uma área menor para uma área maior. O fluido, gente, num rotor, ele vai entrar pelo olho do rotor, pelo centro do rotor. Então, pela ação da força centrífuga, por isso que a bomba centrífuga se chama bomba centrífuga, porque ela trabalha com o princípio da centrifugação. O que é centrifugação? O que é centrífuga? É uma fuga do centro. O fluido é expulso do centro para a periferia, para a borda do rotor, tá certo? Então, gente, esse é o sentido correto de rotação, do sentido de giro. Caso o sentido seja ao contrário, o que vai acontecer, gente? Notem que o fluido, aqui está errado, tá? Por que está errado? Porque a tendência do fluido é vir de uma área maior para uma área menor, e não é isso que eu quero, tá? Então, esse sentido de giro está errado, está incorreto, ok? Continuando, agora eu tenho aí o rotor girando de uma maneira corretamente, né? As palhetas são curvadas para trás, dessa maneira empurram o fluido em direção à carcaça, ao corpo da bomba. O fluido é empurrado radialmente em todas as direções, até a extremidade do rotor. Então, o fluido está sendo, vamos dizer assim, empurrado, tá, radialmente em direção ao quê? À extremidade do rotor,
certo? O fluido tem um alto ganho de velocidade à medida que atinge a extremidade. Então, quanto mais distante o fluido fica do centro, gente, maior a velocidade, tá certo? Então, quando o fluido atinge a extremidade do rotor, ele está em uma altíssima velocidade. Cria-se uma baixa pressão no olho do rotor. Lembrem, né, nos vídeos que eu já postei, eu sempre falo, né? Bomba trabalha por diferença de pressão. Então, como o fluido está sendo centrifugado, sendo expulso do centro para fora, o que vai acontecer, gente? Há uma queda de pressão, há uma diminuição de pressão. E como bomba centrífuga bombeia? Por diferença de pressão. Tá? Então, no caso de um reservatório aberto, por exemplo, a pressão atmosférica fica maior que a pressão no olho do rotor. A pressão maior empurra o fluido para onde? Para o olho, para o centro do rotor, ok? Continuando. O que vai acontecer agora, gente? Quando o fluido deixa o rotor em altíssima velocidade, ele vai atingir quem, gente? A carcaça, vai atingir o corpo da bomba, tá? Então, tá ali, ó, o fluido em alta velocidade flui, tá? E atinge quem? O corpo da bomba. Toda essa energia cinética, grande parte dessa energia cinética, a gente vai ser transformada em energia potencial, ou seja, energia de pressão. Mais uma vez, conservação de energia, ok? Mais fluido continua entrando e um fluxo contínuo é gerado. Lembra da baixa pressão? Então, da mesma forma que eu estou expulsando, jogando esse fluido para fora, continua entrando o quê? Entrando mais líquido aqui no olho do rotor, certo? Como o diâmetro interno da carcaça aumenta, o que vai acontecer, gente? Lembra? Vai diminuir a velocidade. Se diminuir a velocidade, o que vai acontecer com a pressão? Aumenta a pressão. Então, olha o que eu fiz aqui, para ficar bem nítido, gente. Imagine que eu furei essa carcaça e coloquei vários manômetros. Tá? Coloquei aqui, 6 manômetros, em toda a extensão da carcaça, do corpo. Dá para vocês notarem aqui que a pressão vai aumentando gradativamente em direção à descarga? Lembra? Tanto no rotor, vejam que a área está vindo de uma área, o fluido está vindo de uma área menor para uma área maior, e na carcaça também, de uma área menor para uma área maior, ok? Então, eu estou transformando o que? A energia de velocidade em energia potencial, ou energia de pressão, ok? Então, basicamente, é assim que funciona. A bomba centrífuga, ela pode ter alguns tipos de rotores. Mais uma vez, gente, eu tenho vídeos no canal falando a respeito do tipo de rotor em função de fluido bombeado, tipo de rotor em função do fluido passando pelo rotor, tá? Depois eu vou deixar a descrição lá no comentário, ok? A descrição no comentário não, depois eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, me desculpem. Então, aqui eu tenho os rotores do tipo fechado, tá? Eu tenho rotores do tipo semi-aberto e eu tenho rotores do tipo aberto. Notem mais uma vez que o rotor está girando sempre em que sentido? Em que o fluido sai de uma área menor para uma área maior, tanto no rotor quanto no corpo, na carcaça da bomba, ok? Então, esse é o rotor aberto. Então, Marcos, mas quando que eu uso fechado, quando que eu uso semiaberto, quando que eu uso aberto? Mais uma vez, gente, temos vídeos lá no canal detalhando isso aí, ok? Então, o que vai acontecer, gente? Quando a bomba está em plena operação, lembra? Eu estou causando uma baixa pressão no olho do rotor. Então, vai existir o quê? Uma sucção. O fluido vai para o olho do rotor, vai ganhar energia aqui nesse componente, que é o rotor. Essa energia vai ser transformada em energia de pressão, ou energia potencial, tá? E aí eu vou para a descarga. Eu vou bombear para onde, gente? Para uma irrigação, para uma caixa d'água, para um trocador de calor, para uma torre de resfriamento, para uma caldeira, enfim, eu vou fazer o meu bombeamento ali, tá certo? A bomba centrífuga, ela tem na verdade tem vários parâmetros, mas 2 que são os principais, que é a vazão e é a altura manométrica. A vazão indicada pela letra Q, a altura manométrica indicada pela letra H. Normalmente nós chamamos esse termo de pressão,
tá certo? A vazão, gente, é influenciada pela largura do rotor, pela largura de passagem no rotor. Se vocês pegarem o manual de fabricante, vai estar lá nos dados técnicos, passagem do rotor, é essa medida aqui. Gente, obviamente, né, isso é bem tranquilo de entender. Quanto maior a passagem de rotor, quanto maior vamos dizer assim, a largura dele, consequentemente, maior é a vazão. Isso é bem nítido, bem óbvio, né? Vejam que aqui eu coloquei o diâmetro igual, imaginem a mesma rotação, mas onde eu tenho a largura maior, o que vai acontecer, gente? A vazão vai ser, consequentemente, maior. Eu posso variar tanto a vazão quanto a altura manométrica ou pressão, se eu variar a rotação. Eu acho também por essa figura, por essa animação, fica bem claro, né? Uma rotação menor e uma rotação maior, gente. Onde eu tenho a rotação maior, consequentemente, tá? Eu vou ter uma variação de vazão e de pressão. Então, se a gente colocar isso aí num gráfico, isso aqui, gente, nós chamamos de curva característica da bomba. Tá? Futuramente eu vou detalhar a curva, os tipos de curva, como a gente faz para traçar a curva, mas por enquanto, né, voltando lá com o meu basicão, a curva de bomba traz aí o que? Pressão e vazão. Toda vez que eu mudar um, vai afetar o outro e vice-versa, tá? Então, eu posso variar tanto a vazão quanto a altura manométrica ou a pressão, se eu variar a rotação, né, gente? Então, imagina ali eu tenho a curva característica desse rotor, tá? Para essa rotação, onde eu tenho uma vazão e eu tenho uma pressão, ok? Se eu diminuir essa rotação, gente, vamos supor que reduzir pela metade, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter uma outra curva, onde eu vou ter uma outra vazão, claro, uma vazão menor e uma pressão menor. Existe aqui uma lei, gente, que rege isso aqui, tá? Que são chamadas leis da similaridade. Não vem ao caso, né? Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas existe toda uma relação aí, tá certo? Eu também tenho essa possibilidade, né, de mudar a vazão e a altura manométrica, inclusive, muito usado, tá? Através da variação, do diâmetro do rotor. Acho que também fica bem nítido, né, gente? Quando a gente varia o diâmetro do rotor, automaticamente eu vou afetar quem? Vazão e altura manométrica. Então, tá ali, um rotor com uma determinada rotação, determinado diâmetro, eu tenho lá a curva, onde eu tenho, né, repetindo os dados anteriores, vazão e pressão, beleza? Olha lá, mesma rotação, só que com rotor menor, tá? O que vai acontecer, gente? Pela similaridade, eu tenho uma queda de vazão e eu tenho uma queda de pressão, tá ok? Então, duas maneiras muito usuais de alterar o que a gente chama de ponto de trabalho da bomba, tá? A bomba, ela tem uma grande vantagem, a bomba centrífuga, o mesmo equipamento trabalha em dezenas, centenas de pontos de operação, tá? Não é um ponto fixo. Eu posso variar, então, de que maneira? Através de quem, gente? Da variação da rotação, tá? Com uma caixa, uma redução de velocidade através do inversor de frequência. Eu posso fazer usinagem de rotor no torno. Então, tem uma infinidade de formas, tem algumas maneiras que a gente consegue mudar o Q e o H de uma bomba, tá? Continuando, gente, um outro parâmetro muito interessante, tá? Outra informação muito importante é o chamado NPSH. Isso assusta muita gente, mas não é nada assustador. NPSH são as iniciais de Net Positive Suction Head. Eu tenho um vídeo no canal também que detalha muito bem esse assunto aí. Quem tem interesse, dá uma olhadinha lá, tá? Mas, mais uma vez, é só o basicão, tá certo? O NPSH, nós temos duas fases. O NPSH disponível, que faz parte de quem, gente? Da instalação. A instalação que vocês têm na empresa de vocês, na casa de vocês, no prédio de vocês, né? Então, essa instalação vai me fornecer um NPSH chamado de disponível, tá certo? E eu tenho que comparar o meu NPSH disponível com o meu NPSH requerido, que é parte da bomba. Quer dizer o que, gente? Se é bomba, quem deve fornecer essa informação para vocês? O fabricante,
tá? O fabricante coloca essa bomba em bancos de prova e faz o teste, faz a bomba cavitar e traça a bomba do NPSH requerido. NPSH, gente, pressão, tá? Pressão disponível no flange de sucção da bomba, tá? A instalação me dá uma pressão disponível. NPSH requerido, pressão que a bomba precisa para que não haja quem? A cavitação. Então, como eu falei para vocês, o NPSH requerido é uma característica do fabricante. O fabricante dá nos manuais técnicos essa informação. Não se preocupem com essa informação, não se preocupem não, digo assim, não precisa calcular, o fabricante mostra para vocês isso aí, tá? De acordo com a vazão, eu vou ter uma pressão necessária na entrada da bomba, ok? O NPSH disponível, sim, vocês têm que se preocupar com o disponível. A pressão com que o fluido vai chegar aqui na sucção, gente, vai depender de quem? Vai depender do tipo de instalação, se é uma sucção que está acima da bomba ou se está abaixo da bomba. Vai depender do desnível, se está mais alto ou mais baixo, tá? Se a sucção for negativa, aquela sucção está abaixo da bomba, né? Quanto mais distante da bomba, pior, tá? Perda de carga, se a minha tubulação se eu tiver muita tubulação, muita perda de carga, muito acessório, tá? Vai influenciar na pressão na entrada da bomba. Temperatura do fluido, quanto maior a temperatura, maior a probabilidade do que aconteceu o que, gente? A vaporização do fluido, e a vaporização, tá, causa cavitação. A altitude da instalação, né? Então, se você tem uma bomba instalada ao nível do mar, você tem uma condição boa. Se você tem uma instalação a 1.000 metros de altitude, é pior um pouquinho, né? Porque a pressão atmosférica diminui conforme aumenta a altitude. Pressão de vapor, né? Está completamente ligado aqui à temperatura, né? Quanto maior a temperatura, você vai ter pressões de vapor diferentes. E outras informações a mais, tá, gente? Então, mais uma vez, eu tenho lá no canal aí um vídeo que fala bastante a respeito disso aí, tá certo? Qual que é a condição para que não haja cavitação, gente? Você vai comparar o seu disponível, a sua pressão que a instalação dá para a bomba, com o que a bomba precisa. Qual que é a condição, então? Que o NPSH disponível seja maior que o NPSH requerido, tá? Maior ou no mínimo igual, porque quando a gente faz a leitura do NPSH requerido, a gente coloca mais meio metro, né, ou 1 metro. Então, maior ou igual. Tá? Mas quando fica igual, gente, fica muito próximo aí de acontecer cavitação, tá? Mas então, tá, a um primeiro momento, né, o NPSH disponível tem que ser o quê? Maior, ou seja, o que eu estou dizendo? Que a pressão que a instalação dá para a bomba tem que ser maior que a pressão que a bomba precisa na sua sucção, para que não haja quem, gente? A cavitação. O que é cavitação? Cavitação vem de cavidade. Ah, mas que cavidade? Aquela cavidade que o fluido lá, a bolinha de vapor deixa no rotor? Não, gente. Quando o fluido vira vapor, acontece o quê? Vamos dizer assim, uma cavidade ali. E a cavitação vem justamente desse nome aí, tá? Eu tenho lá no vídeo, lá no canal, né, bastante informação a respeito aí. Sucção, descarga, olho do rotor, entrada do rotor, eu estou tendo fluxo, estou tendo bombeamento, tá? O que vai acontecer, gente, com a pressão? Tá? A cavitação acontece quando o fluido, a pressão no olho do rotor cai, a pressão do fluido bombeado fica menor que a pressão na qual o fluido vaporiza. Tá? Então, pressão de sucção, então imagina aqui, ó, tá? Sucção, olho do rotor e descarga. Sucção, olho e descarga, pressão de vapor. O que vai acontecer aí, gente? Vai vaporizar? Não vai vaporizar. Por quê? Porque a pressão ali dentro foi baixando, só que não atingiu a pressão de vapor. Então, sem formação de bolhas. Bolhas de vapor, tá? Não é bolha de ar, não, bolha de vapor. Gente, se não acontecer a formação de bolhas de vapor, vai acontecer cavitação? Não. Tá? Então, mais um alerta aí, gente. Cavitação NPSH só na sucção.
Ah, Marcos, mas por quê? Porque no recalque nós já temos pressão alta. Se a gente tem pressão alta, nós não temos baixa pressão. Se nós não temos baixa pressão, nós não temos quem? Cavitação, nós não temos formação de bolha de vapor. E olha esse caso aqui agora, gente. Mesmo esqueminha, tá? Só que olha o que vai acontecer. E agora? Notem que o fluido veio, a pressão baixou muito aqui. Lembra? A bomba trabalha por diferença de pressão. Então, a pressão vai diminuindo em função do atrito, tá? O fluido está se encaminhando, a pressão vai caindo, atingiu a pressão de vapor, gente. O que vai acontecer? Formação de bolhas de vapor. Se acontecer bolha de vapor, vai acontecer quem, gente? A cavitação, ok? E o que é cavitação? Bem simplesmente, tá? Veja o meu vídeo lá no canal, que fala bastante a respeito de cavitação. O fluido está se encaminhando para a sucção da bomba, chega um ponto que a pressão atinge a pressão de vapor, geralmente é bem perto do olho do rotor. Eu desenhei aqui para ficar mais nítido. Começa a formação de bolhas. Que bolhas são essas? Bolha de ar? Não, bolha de vapor, fluido vaporizou, tá? O fluido vai para dentro da bomba, dentro do rotor, a pressão aumenta bruscamente, tá? Porque o rotor está fornecendo energia, aquela bolha de vapor se condensa, começa a atingir, começa um constante bombardeio aqui no rotor, nas partes internas aqui, e acontece que, gente, a cavitação. Então, a cavitação é a cavidade que a bolha de vapor causou no fluxo aqui, nessa coluna, não a cavidade que as bolhas causam, né, a implosão das bolhas causam no rotor, tá certo? Então aqui, gente, tá? Por que aconteceu essas bolhas? Porque a pressão do fluido ficou menor que a pressão de vapor, certo? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado, explicação bem simples, bem rápida, não entrei em detalhes, né? Vejam meus vídeos lá, que tem bastante informação interessante. Gente, mais uma vez, inscrevam-se no canal, é bastante importante, tá? Acione as notificações e caso não tenham gostado, deixem seu like. Comentários, críticas, sugestões, fique à vontade. Gente, valeu, grande abraço e até um próximo vídeo.